E aí, vou contar uma outra coisa também, que na Bíblia você pode falar assim, nossa, que coisa esquisita, hein? Deus falou assim, chamou Moisés para libertar o povo dele lá no Egito. E diz a Bíblia que Deus falou com Moisés numa sarça, numa planta ardente. A planta era assim, ó, vamos supor que essa aqui é a sarça, né? É uma planta que existe lá no deserto, é uma planta vermelha, vocês vão ver depois que o biólogo falou sobre isso, né? E Moisés via aquela planta pegando fogo, mas ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E aí eu fui estudar, falei, Deus, que negócio é esse dessa planta pegando fogo e não pega fogo? Eu sou cientista, cara, eu preciso entender esse negócio. E aí eu fui estudar, e o botânico Harold Moldenke, que é administrador do Jardim Botânico de Nova York, juntamente com o naturalista alemão Dr. Schwab, ele descobriu essa planta, que é uma planta que no tronquinho dela tem umas gotinhas de óleo. E esse óleo é muito volátil. O que é volátil? Ele evapora rapidamente, né? Então forma essas gotinhas de óleo, aí eles são evaporados, só que com o calor do deserto, ele pega fogo. Só que quando pega fogo é quando ele já está sendo evaporado. Não pega fogo na planta, ele pega na hora que ele está, né? Aí você dá a impressão que ela está pegando fogo, mas na verdade o fogo não está na planta, o fogo está no óleo. Vocês já viram nesses lixões que tem aqueles foguinhos que aparecem assim do gás metano? Todo mundo já viu essa imagem, né? Assim, na televisão. No lixão, forma esse gás metano e ele pega fogo muito facilmente. A mesma coisa acontecia com esse olhinho que tinha nessa planta. E aí, Moisés, que não sabia nada de botânica, né? Olhou para aquela planta. Que coisa, né? Misteriosa. E realmente Deus falou com ele, para ele buscar, né, o povo dele lá e libertar. Só que quando você lê isso na Bíblia, você fala assim, imagina que a planta pegava fogo e não queimava a planta, que negócio é esse? Mas você vê que isso pode acontecer realmente, né? A ciência comprovando mais uma vez aquelas coisas estranhas que os homens de Deus falavam na Bíblia. E as pragas do Egito? Lembra que aí Moisés foi lá libertar o povo, né? E aí o faraó falou assim, não vou deixar esse povo ir. Porque você imagina você hoje, Deus chama você numa plantinha, né? Falando com você ali, para você ir lá na Arábia e pedir para libertar todos aqueles cristãos que estão lá, que eles estão degolando a cabeça, que eles estão matando, vocês sabem disso, né? Eles matam os cristãos lá. Então Deus te chama, né? Para você ir lá, nos amigos do Bin Laden, para libertar todos os cristãos que Deus mandou. Você imagina a sensação de Moisés para falar isso para Faraó, né? Ele chegou lá, óbvio, né? Óbvio que Faraó falou, não vou libertar coisa nenhuma, né? Aí Moisés falou, bom, Deus disse que é para você libertar, senão seu povo vai sofrer, né? Porque Deus já determinou que esse povo tem que sair daqui. E aí Deus manda as pragas. Aí você fala, que coisa esquisita essas pragas. A água vira sangue, um monte de gafanhoto, e um monte de sapo e de coisa estranha, né? O satélite Sentinel-3 da Estação Espacial registrou essa foto. Essa foto é recente. O Nilo vermelho como sangue. Como isso pode acontecer? Eles descobriram que tem uma alga que se chama Oscillatória rubescens. É isso. É um nome complicado, né? Que quando ela se prolifera, é uma alga tóxica, ela deixa na água a cor avermelhada. Então, esse fenômeno pode ter acontecido. Eles falam que as águas estão como sangue. Aí o que acontece? A água tóxica, o que faz com os sapos que estão dentro da água? Opa, eu sou um anfíbio. Se a água está tóxica, eu vou para a terra, né? E aí saíram todos para a terra. E a segunda praga foi o quê? Um monte de rãs no Egito, né? Só que os sapos foram para a terra. Acontece que o filhinho deles, que é o girino, ficou lá na água, o girino. E o girino é quem come o piolho. Quando que você ia imaginar que um dia você ia estar numa noite aqui falando que o girino come o piolho, né, gente? Mas para você entender o negócio, né? E aí ele não comeu o piolho, porque ele morreu, e aí deu a praga dos piolhos, né? Então, aconteceu isso. E aí aqueles sapos que saíram e não conseguiram voltar, eles secaram a pele e morreram. Quando morre uma coisa, o que acontece? Enche de mosca, né? E aí veio a praga das moscas. Todos aqueles sapos lá, toda aquela sujeira, não sabiam onde colocar mais tanta rã, tanto sapo, né? E aí aquele monte de mosca. E a mosca, quando ela pica, vocês já viram aquelas pessoas com berne? Bicheira. Pois é, isso traz bactérias, traz vírus. Picou homens, picou animais, aí teve a peste nos animais, os animais todos morreram por causa dessas doenças causadas, né?
Depois, nos homens, vejam só, úlceras, né, a praga das úlceras, por conta das picadas desses insetos, das bactérias e dos vírus. Teve também uma chuva de granizo, que eles falam que choveu pedras do céu, né? Houve uma mudança climática nesse período. Com essa mudança climática, os insetos, você sabe que os insetos são muito sensíveis, né? Às estações do ano, às mudanças climáticas. Então, os gafanhotos começaram a mudar, não sabiam mais para onde eles iam e fizeram uma nuvem, né, de gafanhotos sobre aquele lugar, destruindo todas as plantações. E tem uma praga lá muito interessante que chama praga das trevas espessas. Trevas é o quê? Se eu apagar todas as luzes aqui, vamos estar em trevas, né? Só que eles falavam que essa praga, eles apalpavam a treva. E tem uma tempestade no deserto que chama Hamsin. Vocês estão vendo uns pontinhos mais escuros aí na televisão? São árvores. Olha o tamanho da tempestade, né? Que é muito comum acontecer no deserto, no Oriente, para o tamanho da árvore. Então, imagina, isso acometeu o Egito naquela época. E é treva espessa porque se você não se proteger, você respira areia. É uma tempestade de areia muito temida lá no Oriente. E a última praga que foi a morte dos primogênitos. Tudo isso está explicadinho lá no livro. Os primogênitos, eles tinham algumas prioridades. Eles eram mais bem queridos que os outros, eles tinham mais privilégios. E um dos privilégios deles, que acabaram matando eles, é que eles tinham que comer antes dos outros. Porque primeiro dava para os primogênitos, se sobrasse dava para o resto. Acontece que com esse monte de piolho, mosca, bactéria, vírus e tudo que aconteceu, eles comiam primeiro tudo estragado, né? E morriam primeiro também. E também tem uma outra teoria que nessa época também explodiu um vulcão em Santorini, que é 700 quilômetros mais ou menos daí, e que também liberava gás carbônico em grande quantidade. E sabia que o primogênito ele dormia no solo, na caminha preparada para ele, e os outros, se sobrasse, dormiam em cima do telhado, pendurado, não sei o quê, só que o gás carbônico ele anda junto ao solo. Quem que ele matou primeiro? Os primogênitos. Então tem como acontecer isso do ponto de vista físico. Aí você fala assim, outra coisa estranha. O mar abrir. Quem é que já assistiu aquele filme, como é que chama? O Todo-Poderoso? Gente, morri de rir. Ele se passa por Deus, né? Ele tem os poderes de Deus durante um dia lá, né? E aí ele pega uma sopa e ele assopra a sopa e faz... né? Como se estivesse abrindo o mar. Quando você faz um vento determinado sobre uma região que tem líquido, o líquido pode se espalhar e aí você vê o fundo do prato. Faça isso na sua casa. Isso você pode fazer, né? E aí você vai ver que uma determinada quantidade de vento pode separar uma região líquida. E aí foram estudar. E tem até um cientista, o Carl Drills, que ele escreveu um livro sobre Entre Migdol e o Mar. E ele viu que ventos fortes de 107 km por hora, soprando toda noite, pode dividir as águas. É como se fosse um roda-moinho assim por cima da água, e ele divide a água. Isso pode separar as águas naquele braço de mar. Inclusive, beduínos do deserto usavam essa passagem. Só que o que foi o milagre? O milagre foi esse vento acontecer justamente na hora que eles estavam sem saída e que o exército dos egípcios estavam atrás deles. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? E aí, Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés deve ter olhado e falado, marchar na água? Né? E lá foi Moisés e bateu lá com o tronco e eles, com a vara dele, e eles passaram, porque Deus mandou o vento justamente na hora que eles precisaram. Isto é milagre. E aí, quando todos os hebreus, né, o povo de Deus, acabou de passar e os egípcios entraram, aí o mar voltou. Morreu, né? Morreram. Sabe outra passagem também estranha que tem na Bíblia, que vai estar lá no livro? Sobre cair pão do céu. Já viu cair pão do céu? Oh, Jesus, tem hora que a gente precisava. E churrasquinho do céu, então, você já viu? Pois é, aqui eu vou te explicar que caiu churrasquinho do céu. Caíram codornizes do céu, diz a palavra de Deus. Como que caíram passarinhos do céu para eles comerem, né? Então, veja, eu fui estudar a rota das aves, porque eu falei, não, se a ave caiu ali, ela estava passando por ali por algum motivo, né? Sigam-me aí a linha verde do metrô. Aí, a linha verde... do passarinho, né? São as codornizes. Então ele vem ali debaixo da África, atravessa, né, a África. Tá vendo uma setinha vermelha? Ali foi mais ou menos a região onde eles estavam passando ali no mar. É que aqui não tem né, um pouquinho mais para cá da setinha.
Aí, tá vendo que passou ali a linha vermelha, depois ele vai até Moscou e volta de novo e assim por diante. Então, os passarinhos, eles... E tem várias rotas, essas outras linhas são outras aves, né? Então, a linha verde são as codornizes. E elas vão lá voando. Pá, né, vou chegar em Moscou. Só que no meio do caminho elas não estão aguentando mais. Imagina você voar, né? Da África até Moscou. E aí chega, e na história das codornizes diz que chega um determinado momento no meio do caminho que elas, para recobrarem forças, elas se deixam cair no solo, assim, né? Para recobrar as forças e depois elas vão. Adivinha onde elas caíram? Exatamente onde tinha um povo faminto, que tinha fugido do Egito, estava atravessando o deserto para chegar na terra que Deus tinha prometido para eles. E lá no deserto eles iam comer o quê? Deus mandou codornizes voando, cansaram, caíram no chão e eles pegaram e fizeram um grande churrasco no deserto, né? E a Bíblia também diz que eles comeram um negócio que chamava maná, que parecia um marshmallow. Imagina um marshmallow, né? Que vinha nas plantinhas, né? Eles tiravam das plantas assim, caía no chão, de manhã cedo, junto com o orvalho. Aí eu fui estudar, e o botânico alemão Ehrenberg, em 23, diz que uma planta que chama Tamarix manifera, quando ela é picada por uma espécie de um inseto chamado cochonilha, ela libera uma resina doce, que nem se fosse uma seiva, né? Eis o maná, né? Então são tipo pequenos marshmallows, né? Docinhos que saem das plantas. E eles se alimentavam disso, que era a glicose que eles precisavam, e carne, que era a proteína que caía do céu, os codornizes. Deus é muito legal, né? Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu admiro Deus, né? E também a água que saiu da rocha. Se você bater numa rocha calcária, que era a que existia no deserto, você sabe que dentro dela existe água. Ela tem só uma capinha de calcário. Você bate nela, que nem Moisés fez lá com a vara, e sai, jorra a água, e eles beberam também no deserto. Aí, depois que eles saíram do deserto, eles estão chegando na Terra Prometida. Esse aí é o Rio Jordão. É o último obstáculo que eles têm para chegar na terra que Deus prometeu para eles. Aí a Bíblia diz que abriu o Jordão. De novo, ô Deus que gosta de abrir água, né? E aí, será que foi vento de novo com esse monte de montanha? Não podia ser vento. O que mostra nessa época? Que teve terremotos e que as erosões das margens caíram e fizeram que nem se fosse um dique. Aí a água ficava represada aqui e a outra que estava no curso do rio ia embora, ficou seco. Durante na história tem várias vezes que tem 21 horas, 24 horas que fica seco. E depois, quando a força da água é muito grande, que rompe o dique, passa e o rio volta ao normal. Durante essas 21 ou 24 horas, pessoas passam. Em 1924, 27, 1906, tem várias vezes que aconteceu isso. Entendeu? Então, Deus fez cair uma pedra lá no rio, para que essa água pudesse se separar e eles passassem. Aí eles chegam diante dessa cidade que é Jericó. Olha Jericó. A foto de cima é como mais ou menos seria Jericó. E a foto de baixo é o que eles acharam nas escavações. E diz que eles ficaram rodeando lá a cidade, né, a Bíblia, e que Deus falava para eles, vocês vão rodear a cidade 7 dias, no último dia 7 vezes, e vão gritar, e vão clamar a Deus, os levitas vão tocar as trombetas, e essa muralha vai cair. O que eles descobriram? O arqueólogo britânico John Garstin e o arqueólogo Brian Wood, que é PhD em arqueologia, sírio-palestinense, olha só o cara, né? Eles descobriram que por volta de 1400 a.C., teve um terremoto que derrubou as 2 muralhas, eram 2 muralhas de Jericó. E sabe quando que aconteceu essa história, segundo a Bíblia? 1400 a.C. Ou seja, foi comprovado que realmente Deus mandou ocorrer um abalo sísmico, um terremoto, para que essas muralhas caíssem.